Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro do Power Morning. Em tese, hoje é o nosso 12º encontro. Nosso 12º seria o último desse primeiro tema aqui, né? Na verdade, eu tinha programado só 12 encontros, mas como vocês estão gostando, a gente está aqui com essa possibilidade de continuarmos com essa reflexão matinal que temos feito. E hoje é o Power Morning 12. E o Power Morning 12, o título é As Duas Águas. Ontem o título era As Duas Águas, mas como a gente se dedicou uma boa parte à ideia de separação, então As Duas Águas ficou para hoje. Já coloquei aqui, ó, Power Morning 12. Vou clicar aqui para fixar o comentário para quem chegar depois. Então sejam bem-vindos aí, Dirlene, toda a galera, Mariana, Ivone, Vilma, muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós estamos nesse momento lá em Gênesis 1:7, analisando como, através de uma mudança da nossa mente, a gente pode mudar todas as coisas, uma vez que o próprio André Schur aqui nos ensina que quando a Bíblia fala no princípio era o verbo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, ele traduz essa ideia de no princípio como anteto, ou seja, na cabeça. E aí eu fiz uma metáfora, né? Se na cabeça criou Deus os céus e a terra, na nossa mente a gente cria todas as coisas. E lá no hebraico, a gente está lá vendo, olhando sempre o original. A proposta aqui, eu estou aplicando a ideia do Desvendando o Original, né, que é o nome da minha editora, é o nome do canal que eu tenho, e é o nome de um método, né, que eu criei, um método etimológico, um método que segue uma hipótese linguística chamada hipótese Sapir-Whorf, que é a hipótese do relativismo linguístico, que parte do princípio que cada idioma expressa uma visão de mundo específica. Por isso a gente mergulha no hebraico em busca desse conhecimento ancestral e também espiritual divino que ali está impregnado nesse idioma. Um abraço aí para Vilma, para o Edgar, meu sogro, toda a galera que está chegando, JP. Então, pessoal, ontem nós vimos lá Vayas Elohim et Harakia, ou seja, Deus criou o firmamento, né? E ele fez separação, Vayavdel, ou seja, ele fez a separação. Ontem a gente entendeu que tem uma separação que é boa e uma separação que é ruim, uma separação que é de Deus e uma separação que não é de Deus. E nós vimos que essa ideia de se separar, na verdade, ela está envolvida com uma ideia de se unir. Não é uma separação para ficar sozinho, é você se separar de um grupo e começar a andar com outro grupo. E aí, mais uma vez, vem aquele alerta do Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a rio de águas que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem e que tudo que fizer prosperará, tá certo? Então, e o ímpio não é assim, né? Continua o Salmo falando. A gente tem a ideia, né? O santo, ele se separa das coisas pecaminosas para se unir às coisas de Deus. O profano, ele se separa das coisas boas para se unir às coisas ruins. Então, uma separação que envolve união também. Agora, essa ideia de separação, vou dar só um arremate nesse assunto hoje, porque faltou um pouquinho ontem. Ontem, né, o tempo não deu conta da gente tratar de todos os assuntos que eu tinha preparado. Então, pessoal, o que é interessante, né? A separação positiva é quando a pessoa se une a Deus, né? Agora, o mal, ele separa para destruir. O mal, ele separa para desconstruir. O mal, ele separa para fazer perecer. O mal separa para, em vez de crescer, para diminuir, para a pessoa minguar, para a pessoa ficar seca, né? E isso é muito importante quando a gente entende a área da psicologia social. Por quê? As pessoas que se separam das suas famílias, dos seus bons amigos e se unem a amigos que não edificam, amigos que têm um proceder que não é legal, que não é edificante, as pessoas que assim procedem, elas mergulham num universo chamado da psicologia de massa, ou da psicologia da turba, da psicologia da multidão, né? A mentalidade de matilha, ou até a mentalidade de gangue. São alguns termos que a psicologia social usa para entender como é que a pessoa muda o seu comportamento quando ela está num determinado grupo e ela acaba fazendo coisas que sozinha
sozinha ela não faria, mas quando está no meio do grupo, influenciada por essa psicologia de massa, ela acaba fazendo. Então, é importante a gente ver como essa questão do comportamento humano, ele muda na hora que a gente se separa de certos grupos e se une a outro. A pessoa assume uma mentalidade do grupo. Isso descreve, por exemplo, como pessoas muito pacatas e pacíficas às vezes estão junto de um grupo ali, num jogo de futebol, e acabam fazendo coisa ali, entrando no calor do momento, realizando coisas ali que não fariam isoladamente, não fariam ali se estivessem sozinhas. Então, há vários estudos interessantes nesse sentido sobre a mentalidade de rebanho, herd mentality, né? Mentalidade de multidão, a mentalidade matilha ou a mentalidade de gangue mesmo. Então, é muito interessante quando a gente mergulha nesse tema, entende como é que a psicologia, o proceder muda. Elciana, muito obrigado aí pela mensagem. Minha mãe está na área também, alô Lopes aí, valeu. Então, a psicologia, né, de grupo, assim, nesse sentido, a psicologia de matilha, a psicologia de gangue, ela descreve como as pessoas podem ser influenciadas pelos seus colegas a adotar certos comportamentos em uma base mais emocional do que racional, né? Vejam como pessoas mudam muito, né? Tem aquela velho provérbio popular, diga-me com quem andas e direis quem és. Tem um pouco a ver com isso. E isso aqui é extremamente importante para a gente entender como nós vamos construir nosso mundo, né? Já que a mente ela cria o mundo, a interpretação que fazemos com a nossa mente, ela constrói o mundo ao nosso redor. Já que existe esse poder tão grande da mente para criar a nossa realidade que nos cerca, temos que prestar atenção também com quem a gente está andando ou em quem estamos nos inspirando, quem tem sido o nosso referencial nesse sentido. Qual é o nosso referencial para um bom comportamento, para uma vida bem-sucedida, para uma vida de sucesso, um referencial de prosperidade, um referencial de família saudável? Ou é o contrário, né? Você não tem perspectiva de constituir família, não tem perspectiva de progredir, você só quer criticar e você só quer atrapalhar os outros, né? Infelizmente, pessoal, tem muitas pessoas que vivem assim. E há pessoas que vivem nessa dinâmica destrutiva sem quererem, sem saberem, sem se darem conta disso. É uma coisa quase inconsciente, subliminar, subjacente. A pessoa acaba entrando nesse mover aí vou fazer uma referência aqui. No primeiro disco do Guns N' Roses, né? Eu não me lembro qual foi a data que foi lançado, mas eu era muito criança ainda. Appetite for Destruction, né? O apetite pela destruição. Para quem vive esse apetite pela destruição, às vezes essa pessoa não entende que ela está vivendo uma herd mentality, não é uma mentalidade de rebanho. Ela está sendo cooptada dentro de uma psicologia social ali que a leva a ter esse tipo de visão de mundo deletéria, né, destrutiva, negativista, né, sempre procurando nos outros a raiz dos problemas, né, terceirizando o problema, terceirizando as suas próprias responsabilidades. Fica ali a Eliane falando, né, meio não apenas vegetativo, mas é como se fosse uma erva daninha, não é como se fosse um vegetal ali parado apenas, né, porque há um potencial enorme de destruição. E quando indivíduos são influenciados, né, por essa mentalidade de gangue, eles podem tomar decisões diferentes, como eu falei, do que eles tomariam se estivessem sozinhos. Malucast aí, Guten Morgen. E essa é uma área muito interessante da psicologia social. Por quê? Eles estudam outros temas também. Olha que interessante esse universo de temas. A Karen também, Weber também mandando Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Alles gut? Né? Tudo bem aí, como vocês estão? Eles estudam outros temas como inteligência de grupo, sabedoria de multidão, aí já é a parte mais positiva, né? A inteligência coletiva, a sabedoria da multidão, o pensamento de grupo. Aí também, olha que interessante, que tem tudo a ver com isso. Tá? A minha mãe falando aí triste, né? Ver quem se encontra nessa posição. Mas olha só, olha que interessante isso. A psicologia social ela também estuda uma área chamada desindividuação e tomada de decisão descentralizada. Olha só que interessante. Desindividuação é a desconstrução do indivíduo. O indivíduo ele se dilui no grupo
e ele não tem mais autonomia de pensamento e poder decisório autônomo. Ele simplesmente decide com base no que o grupo está decidindo. Ele somente segue o fluxo, ele somente segue o ritmo, ele somente vai seguir ali a vibe do momento, né? Ele vai seguindo o fluxo. E aí que está a grande questão, e aí que está o grande problema. Por quê? Quando a gente vê essa tomada de decisão descentralizada, né, a decisão é tomada no coletivo e a pessoa é desindividuada, basta você lembrar também que a filosofia contemporânea, a filosofia pós-moderna, ela desconstrói até o conceito de indivíduo. Eles vão dizer que o eu não existe, porque o eu é algo que está sempre fluindo, que está sempre em constante desenvolvimento e construção. Basta você ver o trabalho do sociólogo polonês que criou essa ideia, né, da vida líquida, né, da modernidade líquida, o Zygmunt Bauman, né, e vai dizer que a vida ela é líquida, ou seja, cada recipiente a vida se adapta a ela, está sempre em constante fluxo. Parece um pouco aquilo que Heráclito de Éfeso falava, né? Pantarri no grego, né? Tudo flui, né? Ninguém pode mergulhar 2 vezes no mesmo rio, porque quando mergulhar a segunda vez já é outra água, já passaram as águas, já é um outro rio. Então essa ideia do fluxo constante, né? Contrariamente ao pensamento da escola de Eleia, né, como Zenão de Eleia ou Parmênides também, que pensava que as identidades eram fixas, né? O Parmênides dizia: o ser é, o não ser não é. E o não ser não vai vir a ser, e o ser não vai deixar de ser. Então, para ele, as coisas têm identidades fixas ali, identidades e que não mudam, né? Que são perenes no espaço ali, no tempo. Mas aqui hoje não. Hoje eles falam que não existe mais esse indivíduo, né? A Rimena está falando da filosofia budista, né? Então, depende se é a Theravada ou Mahayana, né? Tem essa também, a desconstrução do conceito do eu também, né? De você relativizar o seu redor, né? O sofrimento ser uma coisa abstrata. Mas é extremamente interessante como a gente precisa ficar de olho nisso, né? Quando Deus fala e farei a divisão entre as águas de cima e as águas de baixo, essa ideia de separação é muito interessante, porque a separação, por um lado, ela pode ser completamente destrutiva, mas por outro lado, ela pode ser totalmente vital para a nossa sobrevivência. A gente vai entender isso. Só um exemplo aqui interessante para citar para vocês, né? A gente tem um conceito de um psiquiatra polonês também, né? Hoje a gente está citando 2 poloneses, né? O Zygmunt Bauman e o Andrew Lobachevsky, né? O Andrew Lobachevsky escreveu um livro chamado Political Ponerology, em inglês, em português ficou Ponerologia, né? Ponerologia, Political Ponerology, em inglês é Ponerologia Política e os Psicopatas no Poder, alguma coisa assim. E nesse livro, que eu tava com ele na minha mão aqui, tinha separado para tratar com vocês, eu não sei onde é que eu deixei, acho que eu deixei na sala, era para ele estar aqui. Ah não, ele tá aqui atrás de mim, aqui, meu Deus, tá aqui atrás, aqui ó, é esse livro aqui ó, Ponerologia, Ponerologia, Psicopatas no Poder, né? Porque em inglês é Political Ponerology, né? Já é Ponerologia Política. Ele tem na minha livraria da Daniel Lopes, é um livro muito legal, muito interessante, da editora Vide. Ele tem aqui, para você ter uma ideia, praticamente 300 páginas. E o que é interessante é que eles fizeram estudos nesse sentido. Silvana está lá no Japão, obrigado aí todo mundo que está na área. O Andrew Lobachevsky ele fez estudos mostrando como funciona essa mentalidade de rebanho. Não uma mentalidade construtiva, infelizmente, mas uma mentalidade deletéria, destrutiva ali, né, que está sempre preterindo e não agregando. Essa mentalidade ele descobriu que ela funciona na seguinte dinâmica. Geralmente, quando você trata de grandes assim figuras você pensa assim de governos que não são democráticos, mundo afora, né? Esses grandes líderes que fizeram muitas loucuras aí mundo afora, né? A gente não precisa nem citar o nome, vocês sabem perfeitamente. Esses líderes, o Andrew Lobachevsky percebeu que sempre havia uma dinâmica de um líder que era um cara psicopata, obviamente, que era frio e calculista, né? O psicopata ele tem uma inteligência acima da média e ele tem uma deficiência na sua cognição, porque ele não sente o sofrimento alheio. Ele percebe o sofrimento alheio, mas ele não se compadece com o sofrimento alheio. Assim são esses grandes líderes aí totalitaristas que a gente conhece da história, inclusive da história recente.
Esses líderes, qual é a dinâmica deles? Quando pessoas que têm esse tipo de problema da psicopatologia, essas pessoas, por exemplo, quando veem uma imagem de alguém sofrendo, elas não ativam a área mental, da área cerebral dos sentimentos. Eles ativam meramente a área cerebral da linguagem, ou seja, eles entendem que a pessoa está sofrendo, mas eles não se compadecem com isso. Então, geralmente, como se diz, a grande pesquisa do Lobachevsky é pensar como se desenvolvem, né, esses líderes assim que levam as pessoas a fazer coisas assim abomináveis. Eles perceberam, né, o Andrew Lobachevsky percebeu com a sua equipe de pesquisadores, com os seus colaboradores, eles perceberam que essas dinâmicas sempre funcionam com um líder que tem a psicopatologia nesse sentido, e o líder que não tem sentimento nenhum, é só frio, calculista e só pensa nos seus objetivos, ele lidera um grupo de pessoas que só operam pela emoção. Ou seja, o líder, que é aquele que está ali afligido pela psicopatologia, ele lidera uma multidão de histéricos, né? O histérico é aquele que o mundo dele é o que ele pensa do mundo, não é o que ele está vendo. O seu mundo, né? O mundo de um histérico é aquilo que ele mesmo interpreta e fala do mundo, né? Ele fala sobre o mundo, a fala sai da sua boca e entra no seu ouvido e ele mesmo acredita apenas naquilo que ele está pensando e sentindo, né? A realidade é o que ele sente, não é o que ele está vendo. Então o psicopata vai falar, aquele grupo ali é nosso inimigo, precisamos vencê-lo e tirá-lo de cena. E eles vão acreditar piamente nisso e vão com aquele desespero, aquele medo deles. Oh, meu Deus, eles querem nos destruir, vamos lá acabar com eles e tal. Essa é a própria dinâmica histeriforme, né? A modus operandi do histérico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa dinâmica, porque essa dinâmica é muito mais comum do que a gente imagina. Um líder ali que tem uma dificuldade enorme de entender a sensibilidade e esse líder coordenando uma multidão de pessoas histéricas, porque o histérico é uma massa de manobra muito benéfica para um líder degenerado como esse. Por quê? Ele dá o comando e ele incentiva ali o medo, esse comportamento baseado nas emoções. Lembra que eu falei para vocês que a herd mentality, né, a mentalidade de rebanho, a mentalidade de grupo, o que acontece? As pessoas, elas são influenciadas pelos colegas a adotar certos comportamentos com uma base emocional e não racional. É assim que funciona, é uma grande mente mestra ali, psicopatológica, psicopática, que comanda um grupo, uma turba ali de histéricos. E ele mobiliza a dinâmica das sensações, do coração, dos sentimentos. E infelizmente, hoje o mundo ele opera muito nesse sentido, né? No sentido de, vamos criar um grande inimigo, precisamos ir lá e retirar essa pessoa de cena, precisamos silenciar essa pessoa, precisamos tirar da plataforma, precisamos fazer com que ela pare de falar, que ela não tenha mais o direito de falar. E aí vem aquela turba de histéricos em cima ali do alvo da vez, tentar silenciá-lo. Essa é uma dinâmica muito deletéria, que destrutiva, destrói os outros, destrói quem se envolve e às vezes ela é muito mais comum e presente do que a gente imagina. Então temos que ficar muito atentos com essa ideia, porque esse é um tipo de separação que é aquele exemplo clássico da separação destrutiva contemporânea. As pessoas entram nessa turba, começam a operar com base na emoção, ignoram completamente o racional e ficam ali presas numa dinâmica de histeria, né? De sempre ter um bicho-papão, um grande inimigo, e ficam desesperados ali, agindo completamente de forma irracional diante da realidade que os cerca. A gente tem um exemplo muito interessante que é o chamado experimento de conformidade de Asch. O Asch foi o pesquisador, então o experimento de conformidade é muito interessante. O que eles faziam? Eles faziam uma pesquisa com um grupo de jovens e eles pegavam assim, 11 jovens que sabiam o que era realmente o experimento e um que era inocente, que não sabia o que estava acontecendo. Então o que eles faziam? Eles colocavam ali algumas perguntas para os jovens responderem e eles estavam em grupo, né? Um via a resposta do outro e aquele que era o cobaia da experiência, que não sabia o que estava acontecendo, ele sempre respondia por último da fila. Ou ele era o 11º ou o 12º. E aí, nesse experimento da conformidade de Asch, o que acontecia? Na primeira rodada, eles respondiam
a resposta certa. Na segunda rodada, eles também respondiam a resposta certa. Na terceira rodada, eles começavam a responder a resposta evidentemente errada. E muitas dessas vezes, uma boa parcela das pessoas, do indivíduo ali que não sabia da experiência, ele sabia que o negócio estava errado, a resposta estava errada, só que como ele estava num grupo de 12 e 11 responderam errado, ele começou a duvidar das suas próprias convicções e começou a responder errado. Acontecia demais isso. O indivíduo que era o cobaia, ele era influenciado pela opinião dos outros e com medo de destoar da opinião, e aí a gente vê aquela echo chamber, né, que chama em inglês, a câmara de eco, a gente vê aquela dinâmica do silenciamento de grupo, né, como o grupo, né, ele traz essa força para mudança de comportamento, de opinião do indivíduo. Então, quando ele começava a ver 11 dando uma resposta que estava na cara, que estava errada, ele falava... eles devem estar certos, né? Então ele acabava respondendo errado com base no que os outros estavam fazendo. Infelizmente, hoje a dinâmica da sociedade funciona muito nesse sentido ainda. A pessoa vê uma coisa que é completamente errada, é completamente injusta, está na cara que não é uma coisa correta a se fazer, mas como está todo mundo fazendo, o que acontece, né? É igual aquele experimento que fizeram, o experimento das janelas quebradas. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Fizeram uma pesquisa mostrando que se você pega um bairro, por exemplo, e o bairro está abandonado, degradado, isso incentiva as pessoas a continuarem destruindo o bairro. É a teoria da janela quebrada, porque se você chega num lugar e quebra uma janela, isso incentiva outras pessoas a quebrarem a janela também. E quanto mais janelas quebradas, mais pessoas vão entrar nesse ritmo achando que quebrar a janela não tem problema. Então, se você deixa uma cidade largada e abandonada, você incentiva as pessoas a destruírem. Agora, quando você chega num local completamente bem cuidado, uma grama perfeita ali, uma cidade toda limpinha, isso vai desencorajar completamente a pessoa a depredar o patrimônio público ou destruir alguma coisa, né? Quando você olha uma realidade organizada, você vê que há um monitoramento, que há um cuidado, que tem alguém olhando, tem alguém tomando conta. Agora, quando você vê um lugar largado, aí, por essa pesquisa das janelas quebradas, você vê que há um incentivo para que esse comportamento negativo aconteça. Infelizmente, eu pergunto para vocês, no mundo como hoje, temos visto mais incentivos de comportamento deletérios e negativos e destrutivos ou comportamentos positivos, né? Infelizmente, é raro você ver uma coisa de construção, é raro você ver uma coisa positiva, uma coisa que constrói, uma coisa que faz o ser humano crescer, que incentiva o ser humano a ajudar o próximo, incentiva o ser humano a segurar a mão daquele que está precisando, né? Hoje a gente vê, infelizmente, só incentivos nesse sentido. JP aí matou a charada exatamente, né, essa dinâmica, que é a dinâmica do senso comum hoje, né, a dinâmica que permeia os bigs, né, os grandes, big tech, né, big money, big pharma, big media, né, são esses que são os controladores, tá certo? São aqueles que controlam todas as coisas. Paulo Machado falando agora, percebi que nunca mais recebi seus vídeos no YouTube. A plataforma me tirou do canal. Poxa, que covardia, hein? Obrigado, Paulo. Valeu. Se inscreve lá, clica no sininho das notificações também, tá certo? A Maria falando aí, ó, assim é a família, cada um tem que cuidar bem da sua. Exatamente, com certeza. Então, pessoal, vocês vejam que essa é a dinâmica da sociedade hoje, é a separação pela separação, é a separação para destruir, é a separação para enfraquecer, quase aquele lema antigo do Império Romano, né, divide et impera, né, dividir para imperar, dividir para dominar, ou dividir para enfraquecer e enfraquecer para dominar. Ou, como eu gosto de fazer, né, o antídoto para o dividir para enfraquecer e enfraquecer para dominar é unir para fortalecer e fortalecer para conquistar, né? Para a gente mudar essa dinâmica. E essa dinâmica que divide.
Você pode ver que essa ideia da divisão é o modus operandi da sociedade hoje. Qual é o modus operandi hoje? Dividir entre o rico e o pobre, entre um grupo e o outro, entre o homem e a mulher, sempre botar inimizade entre os grupos, tá certo? Achando diferenças e colocando inimizades. Em vez da gente pensar, somos todos seres humanos, somos todos irmãos, filhos do mesmo ancestral comum, independente se esse ancestral comum é a Lucy, o Australopithecus afarensis ou é a Eva, né? É claro que eu creio que o ancestral comum é Adão e Eva, é Eva, né? E não a Lucy. Todo mundo, a humanidade toda teve uma primeira mãe, isso é inquestionável. Em vez da gente pensar que temos uma única mãe ancestral, para mim Eva, para muitos ali a Lucy, né? O Australopithecus afarensis e outras, em vez da gente pensar somos todos humanos, viemos de uma mesma origem comum, vamos viver em harmonia, um ajudando o outro, uma mão lava a outra, né? Vamos trabalhar em unidade. Não, o que eles fazem? Eles querem fatiar toda a sociedade. E a gente sabe que o primeiro grande fatiamento que houve foi separar o rico e o pobre, ou a burguesia e o proletariado, né? Como o Marx fez principalmente, né, inicialmente no seu projeto do Manifesto do Partido Comunista, falando ali sempre sobre luta. Uma luta. Ele sempre fala de luta, né? A palavra Kampf, ele sempre fala... talvez, se a gente faz uma análise... antigamente, né, na linguística tinha uma área, talvez ela exista hoje ainda, chamada análise de conteúdo. Eles analisavam um texto, ou uma fala, ou um discurso, analisavam o discurso pensando quais palavras eram mais frequentes, quais palavras o falante ou o enunciador mais usava, né? Então eles faziam uma análise de conteúdo, era uma análise lexical, eles procuravam as palavras mais usadas. Se você fizer uma análise de conteúdo, no trabalho do Marx, principalmente no Manifesto do Partido Comunista, você vai ver que ali ele usa a palavra Kampf em alemão, é a palavra que está toda hora, né? E as suas derivadas, né? Klassenkampf, né? A luta de classe, né? Existe uma disputa, né? Uma divisão, a divisão e tal. E não tem um discurso agregador, né? Não tem discurso agregador. No penúltimo parágrafo do manifesto, ele fala o seguinte, né? Os comunistas não têm o objetivo de esconder as suas reais intenções, que só podem ser atingidas pela derrubada abrupta de toda a ordem social vigente. Então é isso que eles querem. Na prática a gente vê o lema do Império Romano, dividir para enfraquecer e enfraquecer para dominar. Você vê hoje em todo o jornalismo televisivo, hoje é assim. Aconteceu um problema, mas olha só, um foi beneficiado, o outro não foi. Esse grupo é privilegiado, esse grupo aqui foi preterido, esse grupo aqui ele explora e esse outro aqui é explorado. Em vez de unir, em vez de agregar, somos brasileiros, vamos crescer juntos, vamos vencer os obstáculos, vamos vencer essa crise sanitária, não. Esse aqui está se dando bem, esse aqui está se dando mal, esse aqui é sempre desagregador, né? E assim a gente vê a herd mentality, né? A mentalidade de rebanho, com esses exemplos da mentalidade arte, né? Agora, Deus não separa para destruir, Deus não separa para dominar e para enfraquecer. Deus está separando para trazer vida, Deus está separando para trazer proteção, Deus está separando para trazer ali força, Deus está separando para trazer unidade. E aí é muito legal quando a gente vê, né, que Deus ele separa as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento. Isso é extremamente interessante, tá bom? Por quê? Infelizmente, né, a gente vê que essas divisões, elas são destrutivas, mas de Deus as divisões são totalmente construtivas. Quando a gente vê por que Deus está separando, a gente tem alguns exemplos bem legais. O comentarista bíblico David Guzik, ele tem um comentário muito legal sobre essa passagem, porque ele vai explicar o seguinte, né? Ele diz que quando Deus está reconhecendo, né, essa existência do vapor no céu, o que é essa água de cima do firmamento? Antigamente, a teoria que se desenvolve, né, que é tratada por muitos geólogos e muitos especialistas nessa área, eles entendem que o mundo primordial, ele era um mundo como se fosse uma estufa de plantas, sabe? Uma estufa é o quê? Ela é úmida, cheia de vapor, ou para ficar ali úmido e quente, né? Não há grande variação de temperatura. Então, o planeta Terra original, você vê algumas pistas disso na Bíblia. A Bíblia fala que não chovia, não havia chuva, era um orvalho que caía no final do dia e esse orvalho ele lançava a hidratação necessária
para as sementes ali, para os vegetais. Então não tinha chuva. A primeira vez que choveu foi durante o dilúvio. Por quê? Todo esse vapor de água estava acumulado na atmosfera. Isso fazia com que a vida na Terra fosse muito diferente do que é hoje. Vou dar uma única dica para vocês aqui para começar a te levar para onde eu estou querendo chegar. A vida, a longevidade, ela foi reduzida drasticamente depois do dilúvio. Você vê que antes do dilúvio o pessoal chegava a viver quase 1000 anos, né? Tinha o Matusalém, Noé, todo mundo viveu muitos anos. Logo depois do dilúvio, a longevidade caiu drasticamente. Por que as pessoas envelheciam mais rápido e o corpo humano passou a se degradar mais rápido? Exatamente por causa disso. Então, a Bíblia ela vai indicar que havia a existência de um vapor de água nos céus. E tem um geólogo muito qualificado americano, um cara que tem um currículo impressionante chamado Henry Morris. O Henry Morris ele diz que as águas de cima do firmamento, né, provavelmente constituíam como se fosse um cobertor de água, né, um vapor de água que era uma espécie de cobertura de proteção para o planeta Terra, na chamada troposfera, e possivelmente também acima da estratosfera, nas regiões de temperatura mais altas, ali conhecidas como ionosferas, e se estendendo até mais longe para cima no espaço. E aí o Dr. Henry Morris ele vai explicar que esse vapor, né, essa cobertura de proteção, esse cobertor de proteção, ele mudava completamente a ecologia do planeta Terra. E o Dr. Henry Morris ele sugere vários efeitos da presença dessa água de cima, desse vapor. Primeiro, serviria como uma estufa planetária, como se fosse uma estufa de plantas, só que o mundo inteiro era uma estufa, tá? Isso mantinha, no final das contas, um clima e uma temperatura essencialmente uniforme, constante e mais quente e úmida em todo o planeta. Todo o planeta como se fosse uma estufa, tá certo? E não tinha grandes variações de temperatura e não tinha frio exacerbado. Era como se fosse uma estufa gigante. Sem essa grande variação de temperaturas, não haveria muitos ventos intensos. E aí o ciclo, né, o ciclo da chuva, o ciclo das águas, não iria se formar. Então, não havia chuva como nós conhecemos. É o que a gente vê no início da Bíblia, falando que não havia chuva, era um orvalho que vinha no final do dia. E o que acontece, né? Isso transformaria o mundo inteiro num clima tropical. É como se o mundo inteiro tivesse uma vegetação tropical e um clima tropical. E clima esse, né, vegetação essa que não era nutrida pela chuva, mas por uma evaporação, né, rica que acontecia com um ciclo de condensação, que gerava ali uma neblina muito forte, né? E uma neblina mesmo, assim, que vinha passando e irrigando a vegetação. Agora, a parte mais importante que a gente vai entender aqui. Esse vapor que havia na atmosfera, ele filtraria a radiação ultravioleta, os raios cósmicos e outras energias destrutivas que bombardeiam o planeta Terra. Isso, né, hoje é sabido, a ciência sabe que esses elementos radioativos eles causam mutações com total decréscimo da longevidade humana. E o que aconteceu, né? A vida humana e a vida animal, elas tinham uma longevidade gigantesca, impressionante. Por isso que o pessoal vivia 1000 anos e tal. E não só por isso que eles viviam 1000 anos. Tem outra questão muito interessante que eu vou explicar para vocês, tá? Agora, esse vapor, ele tem todo o reservatório de água que acabou no futuro caindo e provocando ali o dilúvio, um dilúvio global. Por isso que foi um dilúvio mundial, porque todo esse vapor colapsou e rapidamente caiu com uma chuva muito intensa e muito agressiva. Agora, pessoal, pensem só. Eu já conversei com alguns médicos, biólogos, professores, né? Eu conversei com um antigo professor meu que foi professor do pré-vestibular, mas é professor da Universidade Federal Fluminense, né, na área de pediatria, o Cídio Machado. Conversei com ele uma vez, falei, professor, eu percebi
que a maioria dos animais, eles não param de crescer, né? Os mamíferos, eles param, né? Você atinge a sua fase adulta, você atinge o pico da sua estatura e às vezes com o envelhecimento o ser humano até diminui de tamanho depois, né? Com a velhice, né? Com a questão da estrutura óssea, toda a estrutura se degradando. Mas o que é interessante é que, por exemplo, um lagarto, ele não para de crescer, ele cresce até o final. Ele cresce até o final da sua vida, né? Ele vai crescendo. É como se fossem as nossas estruturas cartilaginosas, né? A orelha, o nariz, eles continuam crescendo até o fim da vida. E aí eu fiz uma brincadeira, né, com o professor, perguntei, professor, vamos supor então que se a gente tem aqueles lagartos grandes, tipo o dragão de Komodo, vamos supor que o dragão de Komodo vivesse 1000 anos. Ele ia crescer esses 1000 anos? Ele falou, ele ia crescer esses 1000 anos. Eu falei, podia ficar do tamanho de um dinossauro, então. Ele falou, podia ficar do tamanho. A partir do princípio que ele tivesse alimento suficiente, se ele conseguisse alimento suficiente para sustentar uma estrutura daquele tamanho, ele continuaria crescendo. Aí eu pensei, será que os dinossauros não são algumas espécies de lagartos que já eram grandes e por terem uma longevidade muito grande viviam demais e por isso tinham tempo para crescer demais, né? Então, o outro lado também é interessante, né? Matusalém, ele não ficou do tamanho de um prédio, né? Mas também devia ter um narigão e um orelhão gigante, né? Imagina um cara com 1000 anos de orelha crescendo e de nariz crescendo. Então fica essa reflexão para vocês, tá? Para vocês perceberem que a Bíblia tem muito mais razoabilidade, tem muito mais coerência do que a gente poderia imaginar no início. E só para citar, né, o Dr. Henry Morris, ele é membro da Institute for Creation Research, né? ICR, Institute for Creation Research, Instituto de Pesquisa da Criação, que são cientistas de altíssima patente, bioquímicos, biólogos, físicos, linguistas, todos criacionistas que estudam essas coerências científicas da Bíblia e vão pesquisando, né, a veracidade do relato bíblico da criação e da maneira como a Bíblia lida com os fenômenos naturais e fenômenos físicos e químicos e biológicos que acontecem ao nosso redor. Então, é uma referência muito grande, tá? Aqui no Brasil a gente tinha a ABPC, Associação Brasileira de Pesquisa da Criação. Eu não sei se ela está ativa ainda, mas para você que quiser pesquisar mais, você tem o ICR, Institute for Creation Research. O Dr. Henry Morris é membro desse instituto. Aqui no Brasil, o Santos Denison, lembrando também que o Dr. Adalto Lourenço, né? O Adalto Lourenço é um tipo de Henry Morris brasileiro, né? Então, muito interessante. Agora, a grande questão que a gente estava conversando, quando Deus separa, não é para destruir, é para construir. Quando Deus separa, não é para deixar vulnerável, é para proteger. Então, o que acontece? Quando nós olhamos isso aqui, a gente vê que essa separação que Deus faz entre a água de cima e a água de baixo, a água de cima está servindo para quê? Entre outras coisas, está impedindo que os raios deletérios, destrutivos, atinjam a vida na Terra. E está impedindo que a radiação ultravioleta, os raios cósmicos e as outras energias destrutivas que bombardeiam a Terra causem mutações e tragam um aviltamento da longevidade humana. Então, essa separação é para proteger a vida. Essa separação é para impedir um envelhecimento. Essa separação é para impedir a degradação. A Jimena falando aí, recomendo o cientista Roger Lieb. Valeu, obrigado, Jimena. Então, olha só. Essa separação das águas de cima é uma separação para garantir a longevidade. É para aumentar aquilo que os americanos de lifespan, que é a longevidade da pessoa, né? A extensão da vida. E é para impedir que raios destrutivos degradem o seu organismo. Olha que interessante isso. Deus, às vezes, agora eu vou fazer uma comparação, uma metáfora. Deus, às vezes, nos separa de determinados lugares, ou nos separa de determinadas pessoas, ou nos tira de determinadas empresas, nos tira de um determinado emprego e a gente fica muito triste, a gente fica muito decepcionado. Poxa, Deus, como me deixou perder o meu emprego? Por que aquilo não deu certo? Por que aquela coisa não fluiu? Por que houve essa separação? Por que houve esse afastamento? Eu gostava tanto de trabalhar lá, eu gostava tanto de morar lá, eu gostava tanto de estudar lá. Quando Deus está na frente, a separação é para trazer vida. A separação é para trazer saúde.
A separação é para trazer longevidade. É aquela mesma história que eu citei nas aulas passadas do parto, né? A criança está ali aconchegante, no ventre da mãe, no calorzinho, está naquele clima ali favorável, está no líquido amniótico, nadando ali numa jacuzzi de Deus ali, especial, né? Num spa, está num spa ali, está em Aspen, num spa ali muito especial na barriga da mãe. De repente, o corpo da mãe, saindo a progesterona, começa a amassar a criança, falar, sai daqui, você não pertence aqui, você é um intruso. A criança, poxa, mas que cobardia, eu sou uma criança, cadê os direitos humanos? Ninguém vai me proteger, estão me amassando, estão me empurrando para fora. A criança acha tudo aquilo muito estranho, acha tudo muito injusto, mas é para o bem dela, ela precisa sair, senão a vida dela vai ficar em risco. Então, é a mesma coisa. Às vezes Deus nos separa, às vezes Deus nos tira de determinado lugar, de determinado trabalho, de determinada situação, e a gente fica muito triste quando a gente não entende que Deus está separando para construir, separando para proteger, separando para crescer, separando para fazer você voar, porque nós fomos chamados para sermos luzes no teto. Jesus falou, a luz não é colocada embaixo da cama, se for embaixo da cama não ilumina nada. A luz foi feita para ser colocada no alto, porque no alto ilumina todo o quarto. Então essa que é a ideia. É como o mito da caverna, né, que Platão conta, que o pessoal está dentro da caverna, só vê as sombras e acha que a caverna é tudo que existe. E aí de repente um deles consegue se libertar das amarras, vai para fora da caverna, vê que existe um mundo maravilhoso lá fora e volta para contar para as pessoas, pessoal, vamos sair daqui da caverna, lá fora tem um mundo maravilhoso. Mas aí eles não acreditam nele, não aceitam e acabam tirando a própria vida daqueles que os queria libertar. Mais ou menos o que aconteceu, né, com aquele importante ser humano que a Bíblia diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, até esse movimento da saída da caverna, o movimento para fora da caverna da ignorância, para a luz do conhecimento, está embutido na própria ideia da palavra educação. O que significa educação? Vem da palavra ek, que é para fora, e ducere, ou duce, que é conduzir. Conduzir para fora. O que é educação? Conduzir para fora. O que significa conduzir para fora? Sair da escuridão, da ignorância para a luz do conhecimento. Às vezes, Deus faz isso conosco também quando nos separa. Nos separa daqueles que querem ficar vivendo no mundinho fechado e tenebroso da caverna para nos lançar no mundo maravilhoso que está diante de nós, porque Jesus conta com o nosso potencial, Jesus conta conosco, uma vez que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar aí, o Espírito Santo vos orientará em todas as coisas e obras ainda maiores do que as minhas vocês farão, né? O filósofo Friedrich Nietzsche, entre outros pensadores, acham que o cristianismo ele enfraquece o homem, que ele é uma dinâmica da lógica do escravo, o pensamento a mente de escravo, né? O cristianismo seria um desempoderamento do ser humano, mas isso é uma interpretação completamente errada, né? Porque Jesus ele integra todos aqueles que não têm voz, todos aqueles que não têm poder. É só você ver, a criança não tinha prestígio nos tempos bíblicos. Jesus chama a criança para perto, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Jesus traz o estrangeiro para perto, alguém que não tinha crédito nenhum. Jesus traz os doentes para perto, a mulher do fluxo de sangue, as pessoas que eram doentes, pela lei do Antigo Testamento, não podiam circular dentro da cidade, porque se uma pessoa doente circulasse na cidade, a pessoa doente estava impura. E se ela encostasse em alguém, ela tornaria a outra pessoa também impura. E quem fica impuro teria que fazer um ritual muito longo e muito complicado e às vezes muito caro de purificação para poder retornar ao convívio social. Jesus atropela isso tudo e chama para perto. Jesus chama para perto aqueles que são os excluídos, os párias sociais, e coloca esses párias sociais para mudarem o mundo. Chama ali o pequeno agricultor, chama o pescador e fala, vamos agora pescar homens e mulheres. Ou seja, Jesus que traz a verdadeira força. A Nani, lembrando das mulheres também, claro, né? As mulheres não tinham muito valor nos tempos ancestrais, mas o que Jesus faz? Ele dá o protagonismo para as mulheres. Você vê que quando Cristo foi para a cruz, você tinha só 3 pessoas com ele. Um homem e 2 mulheres, a sua mãe
e a Maria Madalena e só o apóstolo João. Então, Jesus ele empodera, Jesus ele traz à tona, ele traz para a luz, ele diz, vocês podem fazer obras maiores que as minhas. Não é, e aí eu contesto aqui o Nietzsche, não é o pensamento do escravo, é o pensamento mais estratégico e que existe, porque se a gente fizer aquela análise de conteúdo, né, analisando o léxico, analisando as palavras usadas, o que a gente vai ver na Bíblia é Jesus falando do poder, né? Tem várias palavras que expressam isso, né? Dunamis, que dá origem à dinâmica, dinamite, a palavra exousia, né, que dá origem a esse poder também. Então, Jesus fala, recebereis poder quando cair do céu sobre vocês o Espírito Santo, né? Obras ainda maiores que as minhas vocês farão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Olha só os sinais, o poder, a manifestação de operações de maravilhas, né? Aquilo que a Bíblia chama de semion, né? Os sinais. E sinais acompanharão os que crerem, meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, se tomarem algo mortífero não lhes fará mal nenhum, ou seja, poder de Deus. É empoderar, não é enfraquecer. É você ter um poder. E é um poder muito legal, porque não é um poder de divisão, não é um poder destrutivo, é um poder de construção, é um poder de salvação, é um poder para ajudar o próximo a sair das suas prisões mentais e físicas e de toda a natureza, tá certo? Meu pai está na área também, Daniel, mandar um abraço para ele. E então, pessoal, o que a gente vê é que quando Deus ele separa as águas, ele está o quê? Protegendo. Ele está ali botando um cerco de proteção, uma parede de proteção, um muro de proteção para a humanidade. Quando Deus separa, é para proteger. Quando Deus separa, é para trazer força. Então, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas você pode estar aí triste por uma divisão que aconteceu, mas medite, se essa divisão foi feita por Deus, foi fruto de oração, pode ter certeza que Ele está te separando de um lugar para te colocar num lugar onde você vai ser muito mais realizado, muito mais feliz. Então a gente tem que entender essa dinâmica das separações. Há separações que são diabólicas, que são separações destrutivas e deletérias, só servem para preterir, para destruir, para retirar, para degradar, para desconstruir, mas há separações que são vitais, como a separação do bebê do corpo da mãe, quando ele precisa sair para poder andar com suas próprias pernas e continuar a sua vida, como a separação entre essas águas também, as águas de cima. Então, você fala, Daniel, ok, as águas de cima servem para proteger dos raios e garantir uma longevidade para o ser humano. E as águas de baixo servem para quê? As águas abaixo do firmamento. As águas abaixo do firmamento que Deus reuniu numa única porção, a Bíblia fala sobre a porção seca e a porção molhada. As águas de baixo, elas não são águas potáveis, né? Elas são águas salgadas. E aí você fala, a água potável não serve para beber. Só que a água do mar, ela é ambiente para vida também. Olha a quantidade de vida que há no mar e quantas pessoas durante a história da humanidade extraíram a sua vida a partir do mar, se alimentaram do mar, extraíram não só o alimento através da pesca, mas extraíram o seu sustento vivendo da pesca. Então, as águas de cima, na separação, servem para proteger a vida da degradação ali dos raios que são raios ali destrutivos para a humanidade. E as águas de baixo servem para fornecer alimento para o ser humano. E não é curiosidade que um dos primeiros discípulos que Jesus chama estão ali exatamente pescando, são os pescadores. Você vê que a história do Novo Testamento, a história de Jesus nos 4 evangelhos, passa-se muito no mar, no barco, na pesca. Essa estrutura do peixe é tão importante, né? Quando Jesus fala vamos pescar homens e mulheres, que se torna até uma metáfora do próprio cristianismo, você sabe, o peixe se transformando no próprio símbolo do cristianismo. Inclusive porque a palavra peixe em grego, que é ixus, ela era vista também como uma sigla, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, Nazareno, algo nesse sentido. Então, o peixe é um símbolo de vida. O peixe é um símbolo do próprio cristianismo que faz o quê? Oferece vida para quem está sem perspectiva, oferece esperança para quem está vivendo ali na caverna da escuridão, da depressão, da raiz de amargura, ali, da síndrome do pânico. Então, é muito legal quando a gente vê que o inimigo divide
para enfraquecer e enfraquece para conquistar. Deus, ele divide para trazer vida, ele divide para dar o sustento, ele divide para você continuar a sua vida, para você crescer. E eu vou dar um último exemplo aqui para vocês que eu acho extremamente interessante, super categórico, que é uma grande divisão que aconteceu na história bíblica, uma divisão que é a princípio triste, mas que nós vemos que foi vital para quem estava focado em Deus e foi destrutiva para quem não estava focado em Deus, que foi a divisão entre Abraão e o seu sobrinho Ló. Nós vemos lá no livro de Gênesis, nós vemos Deus chamando Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não é verdade? O que Deus fala para Abraão? A gente pode fazer uma brincadeira aqui, né? Vamos supor que Abraão está lá na sua terra, cultuando os deuses daquela terra, né? A Bíblia fala que ele cultuava outros deuses e foi chamado, né, a viver um caminho com Deus. E nós vamos supor aqui a cena do encontro dele. Deus, o Deus verdadeiro, o El Elyon, o Deus Altíssimo, se apresenta a ele e fala: Abrão, naquela época, né? Antepassado famoso, pai exaltado. Abrão, eu estou escolhendo você para ser pai de uma nação. Escolho você hoje para andar comigo. Escolho você hoje para abandonar essas práticas aqui que não me agradam nem um pouco e você andar nos meus caminhos. E Abraão falou assim: Abrão, ok, vejo que você é o Deus eterno, todo-poderoso, me prostro diante de você e eu pergunto, eu tenho uma vida estabelecida, eu tenho uma vida confortável aqui e você está me chamando para ir diante do desconhecido. E Deus está falando exatamente isso. Então, Abraão, o que eu quero para você é o seguinte. E Abraão pergunta: o que você quer então, Deus? Assim como o apóstolo Paulo perguntou para Deus: ok, Deus, eu errei, então o que queres que eu faça? E vamos supor Abraão falando isso para Deus: Senhor, o que queres que eu faça então? E aí Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E aí Abraão fala assim: ok, eu sairei, mas para onde você quer que eu vá? Ele diz: depois eu te mostro. Primeiro você sai, depois eu vou te mostrar. Deus exigiu de Abraão um passo de fé. E ele sai da sua terra, do seu conforto, como se fosse um bebê ali no ventre da mãe, no líquido amniótico, recebendo nutrientes ali no cordão umbilical e sendo limpo também pelo cordão umbilical, tudo muito confortável, muito tranquilo, muito saudável, mas chegou o momento do parto, chegou o momento de cortar o cordão umbilical, chegou o momento da separação, né? Cortar o cordão umbilical, parto, separação, mas é uma separação para a vida e não para a morte. E aí, Abrão sai sem saber para onde estava indo. Né? Saiu na fé, deu um passo de fé. Por isso que ele é o pai da fé. Ele foi sem saber, confiando plenamente na provisão divina. Né? E aí ele sai, mas ele não se aparta da sua parentela. O seu pai Tera teve que morrer para ele poder se entregar mais aos caminhos de Deus. Mas ele levou ali o sobrinho, o Ló. Né? E aí o que acontece? O Ló vai participando com ele, vai indo, mas ele não poderia viver plenamente o seu chamado enquanto ele não se separasse do Ló, porque Deus falou que ele teria que se separar da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. O Ló era da casa do seu pai também, era um sobrinho dele. E aí a Bíblia vai dizer pra gente que Abraão prosperou muito, ele não estava plenamente ainda na posição de viver totalmente o seu chamado, no seu pleno potencial, mas Deus já havia o abençoado muito, ele tinha crescido demais, prosperado muito, e Deus também prosperou a Ló, porque Ló também tinha essa centelha divina. Só que a Bíblia diz que os dois estavam tão grandes e tão poderosos, em termos de posses e bens e funcionários e patrimônio, que os funcionários de Abrão começaram a brigar com os funcionários de Ló, né, os administradores, porque não tinha pasto para todas as ovelhas, não tinha espaço para eles viverem no mesmo lugar, porque eles estavam muito grandes, eles tinham que se afastar, se separar. Isso foi muito triste para Abrão, porque Abrão não queria se separar do seu sobrinho, afinal, é o filho do seu irmão, né, a sua parentela, ele está numa terra desconhecida, e quando a gente está numa terra desconhecida, ter um parente por perto nos dá um conforto. Mas Deus comissionou Abrão a fazer essa divisão, essa separação. E aí, esse cenário da separação entre Abrão e Ló é muito interessante, porque eu quero te mostrar esse cenário para que isso sirva de referencial para você, eu tenho certeza que vai servir. Abrão parou no meio do deserto
e disse para Ló: Ló, a gente precisa se separar. Chegou a nossa hora. E eu vou te dar um benefício. Eu vou dizer o seguinte para você: você é o meu sobrinho, eu te amo, eu quero o seu bem, eu não quero me separar de forma inamistosa, eu quero me separar de você de forma amigável. Então, eu como seu tio, eu digo para você: meu sobrinho Ló, escolha um lado para onde você vai, que eu vou para o outro lado. Ou seja, você escolhe para onde você quer ir, você pode pegar o melhor lugar. O que Abrão deu para Ló em termos de oportunidade é falar: eu sei que tem um lado que é melhor e um lado que é pior. Um lado que pode trazer grande prosperidade e um lado que vai ser muito difícil da gente crescer, porque um lado é desértico, o outro é mais abundante. E aí, Ló teve esse grande benefício. E Ló olhou para um lado e viu um enorme deserto. E ele olhou para o outro lado e ele viu uma campina verdejante. Tá certo? Ele viu, sabe o quê? As Campinas do Jordão. Não Campos do Jordão, que a gente tem aqui no Brasil, mas semelhante. Ele viu as Campinas do Jordão. O que significa Campinas do Jordão? É igual o Rio Nilo. O Rio Nilo ele passa no meio de um deserto, mas você olha, se você pegar o seu celular, o seu computador e você entrar no Google Earth ou no Google Maps, você vai ver que o Rio Nilo ele passa no meio do deserto e ao lado dele tem uma vegetação abundante. No meio do deserto, o rio favorece a vegetação, né? Como uma árvore plantada junto a rio de águas. E aí o que acontece? Ali naquele local havia de um lado um enorme deserto e havia do outro lado um lugar muito verdejante, na lateral, às margens do Rio Jordão. Pela lógica humana, o que Ló fez? Ló olhou para um lado, viu um grande deserto. Olhou para o outro lado, viu um campo verdejante. Ele falou: meu tio, já que o senhor me deu essa oportunidade, eu peço licença, peço perdão, mas eu digo para você, já que você me deu a oportunidade, eu vou para o lugar onde tem vegetação abundante. E infelizmente, tio, você vai ter que ficar com o deserto. Que Deus te abençoe e que você sobreviva nesse deserto, tá bom? Tchau, meu tio, fui com Deus. Sabe o que aconteceu? Ló foi parar, sabe onde? Você sabia o que havia por trás das Campinas do Jordão? Havia duas cidades muito abençoadas, chamadas Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz: há caminho que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Sem discernimento de Deus, Ló se separou e foi para um lugar onde aos olhos humanos era maravilhoso. Era como Samuel querendo escolher Eliabe como rei de Israel, olhando com os olhos humanos e não com os olhos espirituais de Deus, que não vê a aparência, mas vê o coração. Ló olhou para aquele lugar, falou: ali eu vou me dar bem, vou crescer muito. E eu digo para vocês, ele se deu muito mal, e se não fosse a intercessão do seu tio Abrão, ele teria perecido lá nas Campinas do Jordão, nas pecaminosas e degradantes e diabólicas cidades de Sodoma e Gomorra. Não vou entrar no mérito, você sabe o que havia em Sodoma e Gomorra. Consegue ser pior do que a gente vê no mundo hoje. Ao contrário disso, Abrão, cumprindo o chamado de Deus, obedecendo a Deus, se separando, mas uma separação para construir e não para destruir, ele foi para o meio do deserto e sabe o que aconteceu com ele? Ele prosperou no deserto. Num lugar onde ninguém estava prosperando, ele prosperou. Num local onde ninguém poderia dizer que teria possibilidade de crescer materialmente, espiritualmente, crescer como humano, crescer psicologicamente, crescer como empreendimento. Num local que ninguém via oportunidade, ele foi para lá, mas com a bênção de Deus cresceu. A conclusão de hoje é: quando a gente se separa das coisas ruins, não importa se você está indo aparentemente para um local que é ruim, por quê? Se o local for bom e você não tiver com Deus, não vai dar certo de qualquer forma, como aconteceu com Ló. Mas se você for para um local que ainda que seja desértico e não tenha aos olhos humanos nenhuma oportunidade, mas se você tiver com Deus, você vai prosperar em meio ao deserto. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. A gente hoje conclui um ciclo de tema e se vocês quiserem, a gente pode continuar essas lives aqui, esses temas. Mas aí eu preciso do apoio de vocês. Vocês têm que me ajudar a divulgar essa live, vocês têm que dar print, compartilhar, me ajudar nesse sentido. É a única forma, é o único favor que eu peço para vocês. Muitos estão falando: obrigado, Daniel, a gente te agradece. Valeu, muito obrigado pelo tempo, pelo ensinamento. Então, como forma de gratidão, a única coisa que eu peço para vocês, se vocês quiserem me ajudar aí, né, como forma de agradecer por esse momento aqui,
compartilhar, convidem os seus amigos, avisem que todo dia às 7 da manhã tem uma palavra aí para sua mentalidade mudar, para sua visão de mundo mudar, para você se tornar uma pessoa mais focada, mais centrada e começar bem o dia ali com Deus conduzindo como o anjo do Senhor que vai à frente abrindo caminho. Amém? Então o único favorzinho que eu peço me ajuda a divulgar, tá bom? Galera falando quero sim, vamos continuar. Eu tenho muita vontade de continuar porque cada ciclo de temas desses eu quero produzir um livro a partir disso. Então, para mim é uma bênção também compartilhar e criar, ok? Beatriz falando, por favor, continue. Fernanda aí, gratidão, Daniel, top. Vamos espalhar, disse o Jonatas. Muito obrigado, tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Os vídeos, como sempre, estão gravados aqui no Instagram ou no meu canal Manual da Independência. Lá no canal Manual da Independência é legal porque você pode assistir acelerado. Um vídeo de 1 hora, você assiste meia hora botando em 2 vezes a velocidade. É muito legal, valeu? Um abraço pro Bruno, aí a professora Cléo, valeu, Wagner, pastor Valmor estava na área também, Abigail, a Lorena, Cristina, Fabrício, obrigado a todos, fiquem com Deus, excelente semana, se Deus assim permitir, amanhã a gente volta com um tema novo que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Fique com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Valeu, pessoal!